the daughter churches follow right along, and boom! E as igrejas filhas seguem em frente. Some were cast into hell. E ambas são lançadas no inferno. Right? Isso é certo? So we see this thing, Antichrist, the spirit of it. Então nós vemos essa coisa, anticristo, o espírito disso. And the day that we're living in, E o dia em que estamos vivendo, and why it should bring joy unspeakable and full of glory. e ora, isso deveria trazer regozijo indescritível e cheio de glória. That little old woman, as soon as that struck her, my, the seed burst forth. Aquela pequena mulherzinha, assim que aquilo atingiu, ou a semente brotou, Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Grande Criador, dê-nos mais um punhado destas bênçãos, que o anjo do Senhor seja liberado para passar aqui nesta hora e derramar mais um punhado de bênçãos espirituais, ainda que entre as espirituais sempre nos chegam as bênçãos físicas. Conceda-nos tua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Para sentarmos. Percepção profética. Muito bem, vamos aqui a esta meditação. Irmão, sempre a palavra é alimento, mesmo sendo um leite, ela é alimento. E como uma das coisas que o sétimo anjo veio fazer foi revelar para nós o que é a verdadeira deidade. Pois desde que Jesus Cristo realizou todo o seu trabalho, os homens que vieram após, exceto os apóstolos, eles não permaneceram na palavra como ela era. Eles tiveram crenças diversas, como nós encontramos na história. No ano 325, eles creram na tal doutrina de Trindade, e foi formada ali pelo Papa São Damaso, e a coisa veio, passou por Lutero, Lutero não pôde corrigir, passou por Wesley também não pôde corrigir, vieram os pentecostais, eles também não deram conta, porque a promessa de Deus, quando é feita
para cumprir com uma pessoa, só cumpre com aquela pessoa. E Deus já tinha estabelecido que era nos dias da voz do sétimo anjo. Então não podia Lutero fazer nada senão só trazer uma reforma, Wesley e os pentecostais. Mas nos dias do profeta Elias, do irmão Branham, então não foi uma reforma, foi uma restauração. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isto quer dizer, restaurar é levar você aquilo que foi perdido. Aquilo estava perdido e um ministério vem e restaura aquilo novamente, que você passa a ver como é batismo, a doutrina, principalmente a doutrina da deidade, era para ser restaurada pelo sétimo anjo. Isso aconteceu. Irmão Branham diz aqui na mensagem O Rápido, parágrafo 99, diz: ele era um homem jovem, como podia ter cabelos brancos como a lã, como ele apareceu em Apocalipse, capítulo 1, verso 13 e 14. Então ele me respondeu: irmão Branham, esse foi seu corpo glorificado. Isso não enquadrou. Porém, quando entrei ao quarto e comecei a orar, então ele me deu a conhecer o que era. O que era? Ele era jovem e com cabelo branco, brancos como a lã. Aí o irmão disse para o irmão Branham que era o seu corpo glorificado. Isto quer dizer, o corpo de Cristo glorificado, pelo que está escrito aqui. É o seu maiúsculo, corpo maiúsculo, glorificado. Então você vê que é o seu, o corpo de Cristo glorificado. Isso não enquadrou. Quer dizer, eram suposições que somente nós poderíamos crer no que diz o profeta, e não no que diz um teólogo, alguém que irmão Branham perguntava, pessoa conhecida, pessoa que podia ter um pouco de luz, e a pessoa respondia: poderia irmão Branham ter dito: você sabe que isso é bom? Então aquilo ali era maravilhoso, porque era o corpo glorificado. Irmão Branham diz: não, isso não deu certo, isso não enquadrou. Irmão Branham sabia quando a coisa enquadrava e quando não enquadrava. Isto é, profeta. Isto quer dizer percepção. Percepção é ato ou efeito de perceber. Então, um profeta, ele percebe isto. E você sabe que a noiva, diz o profeta, ela tem percepção profética. Ela percebe o que é e o que não é. Não adianta a pessoa dizer: é isso. Se você perguntar para os grupos da mensagem hoje, no mundo, sobre o último eleito entrar, eles vão dizer: o último eleito é o que vai entrar aqui agora, para dar o arrebatamento. Se você for perguntar para o William Branham qual a última semente eleita, ele diz: quando ela entrar, a palavra é revelada. Ou então, quando entrou essa semente eleita? Parágrafo 60 do quarto selo e 52 do primeiro selo. Quando foi que entrou? Quando a palavra foi revelada. A palavra não vai ser, então não é esse último aqui. Isso não enquadra. Não enquadra com o que o profeta estava pregando. Então o que é que nós temos? Percepção profética. Nós percebemos aquilo que é certo e o que é errado. Há uma percepção. Tem gente que não tem percepção, ela não percebe nada, passa o errado por certo, o certo por errado. Eles não têm percepção. Você pode notar, isso daí não é apenas membros, isto são pastores, apóstolos, evangelistas, mestres. Falta-lhes percepção profética. Isto é, o que Deus profetizou, você ter condições de perceber aquilo no dia que você está vivendo. Amém? Isso daqui eu creio que é muito bom. O irmão Branham, com aquela percepção profética, o irmão diz: bom, isso daí de cabelos brancos, como ele apareceu, jovem, cabelos brancos, irmão Branham, isso daí era o seu corpo glorificado. Aí o irmão Branham diz: isso não enquadrou. Como é bom a gente saber quando a coisa enquadra e não enquadra. Você vem e diz: bom, a Bíblia diz que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você vai e batiza a pessoa na água
eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não enquadra. Não enquadra com o restante das Escrituras. Quando a Bíblia diz em nome do Pai, então você teria que saber o nome do Pai para poder usar naquela hora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O irmão Branham ensina, isto é, 3 ofícios tendo um nome só. A palavra nome é citada uma vez só. E não nomes no plural. Em nomes do Pai, do Filho e do Espírito. Não, em nome é singular. Isso é muito fácil para nós aprendermos. Não precisa ser estudado para aprender isso não, sabe? Não precisa. Pedro aprendeu, ele não sabia nada. Ele não era estudado, não era formado. Mas ele teve percepção da palavra. O que é certo e o que é errado. É o que nós temos que ter. Então, você pode dizer, isso não enquadra. Mas como Pedro batizou no dia de Pentecoste? E eles perguntaram, que faremos, varões e irmãos? E Pedro respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Agora, Mateus, que escreveu Mateus 28, 19, estava na reunião de Pedro no dia de Pentecostes, não falou nada, porque ele sabia que Pedro estava certo. Ele sabia que naquele dia era o Espírito Santo. Então, há uma percepção profética, uma percepção espiritual das coisas, que você tem que perceber. Ou você deve perceber até o mal quando o mal vem. Deve perceber, tem uma percepção. Você não é um adivinho, você tem uma percepção profética. Você sabe, e se você faz uma coisa ruim, você não espera depois receber uma coisa boa. Tem que ter percepção. Então, se você tiver a percepção do que você faz, se faz coisa boa, vai receber coisa boa. Se faz coisa ruim, você não espera receber coisa boa, que não vai vir mesmo, não. Tem que ter percepção para isso. Ué, o que eu fiz, eu vou receber. Esse é o meu salário. Eu trabalhei em cima de ignorância. Então, eu vou ter que receber espírito ignorante. Entende? Mas se eu trabalhei em cima da revelação, crendo na revelação, eu tenho percepção da revelação. Eu vou receber aquilo. Aquilo será o meu salário. Olha, trabalhar, você sabe que é bom só quando tem saúde. E receber, você sabe que é bom quando você trabalha e fez um bom trabalho e recebe um bom salário de uma boa coisa que fez. Porque se fez mal e se vem um salário, na hora do salário, você diz, eu quero receber o que é bom. Mas na hora do salário, que você fez o que é mal, o salário vem também, vem alto. Não vem aquele salarinho, não, vem alto. O que você fez sempre vem alto. Cada um colhe o que semeia, certo? Sempre colhe o que semeia. Não adianta ignorância nisso daí, você tem que ver que é a verdade. Então tem que haver uma percepção. Será que as pessoas não percebem? A pessoa não tem percebido a forma de viver, não tem percebido. Elas não sabem que está errada a forma de viver. Você acha que a mulher, no seu senso natural, seu senso comum, não daria para ela saber que o estilo de roupa que ela põe, ela está chamando a atenção dos homens, ela está levando meio mundo para o inferno e ela vai junto. Não dá para perceber. O homem, por sua vez, não dá para perceber que olhando nela e cobiçando, ele também vai para o inferno. Que é o que Jesus falou. Se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração adulterou com ela. Então tem que haver percepção no olhar. Você tem que perceber quando olha, perceber quando fala, perceber quando age. Se não tem uma percepção profética, se no natural precisa de ter percepção. Uma pessoa ruim de percepção é um mau empregado. Entende? O patrão põe ele para fazer uma coisa, ele tem que ficar sempre perguntando ao patrão se pode fazer aquilo. É o seu serviço. Você não tem que perguntar, você vai e faça. Vai e faça. Uma pessoa sem percepção fica toda hora em pergunta. O crente sem percepção da revelação fica toda hora perguntando, mas e os 7 trovões? E o novo nome? Qual que é? Eles não têm percepção da revelação. Eles ficam a pergunta, e a terceira puxada? E a visão da tenda? Depois que tudo foi revelado, se você tem percepção profética, quer dizer, o que o profeta falou, você percebe.
Entende? Você percebe o que o profeta falou. Agora, é profetas da Bíblia, é profetas que Deus diz na Bíblia que viria, porque todos nós gostamos de dizer, aqui eu só creio em profetas que está na Bíblia. Bom, mas João Batista estava na Bíblia. Quando João Batista chegou, eles não perceberam, ele estava em Isaías. João Batista estava ali. Jesus Cristo era profeta, mas quando ele chegou, porque ele chamou Jesus, eles não achavam o nome dele no Velho Testamento. E o seu nome será Jesus. Não, lá no Velho Testamento é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Aí aparece um homem chamado Jesus, eles não tiveram percepção para poder ver aquilo. A mesma coisa as pessoas, eu quero ver nome de Brana na Bíblia. Mas tem um ministério, você deveria ver o ministério. É nos dias da voz do sétimo anjo. Então, quando ele tocasse a trombeta, quando ele pregasse a mensagem, o mistério seria revelado. 7 trovões seria revelado, 7 selos seria revelado. Aí, a restauração do batismo, porque o batismo não precisa de uma revelação, precisa de uma restauração. Ele já estava ali. Agora, o que precisa de uma revelação é os selos. Os trovões precisam de uma revelação. Porque ele estava escrito em símbolo, mas nós não sabíamos. Agora, o batismo está escrito ali, claro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso é claro, Atos 2,38. Mas as pessoas não têm percepção, nem profética, nem natural. A pessoa que não tem percepção natural, ela não tem percepção profética, mas nunca. Primeiro tem que ter uma percepção natural do que ela faz, é errado. Do que ela fala, é errado. Tem que perceber. Percepção é perceber. Ato é feito de perceber. Então você tem que perceber que está fazendo a coisa errada, está falando a coisa errada, está agindo na hora errada, está falando a coisa errada. Tem que perceber. E quem não tem percepção profética ou natural, não tem percepção profética também. Aí que não vai encontrar. E aí Deus fala, você não entende o que Deus falou. Você não percebe. Porque Pedro parecia um entrão. Ele tinha percepção. Você diz, ele é um entrão. Não, ele tinha percepção. Ele fazia perguntas e logo em seguida ele mostrava algo de que ele cria, ele tinha percepção. Certo? E Jesus gostava de perguntar para o grupo, sabendo, tem um aí que vai responder mesmo. Jesus sabia. A hora que eu perguntar, vai ter um que vai responder. Certo? E sempre tinha medo. Tinha Pedro ali, sempre para falar. Agora, ele tinha percepção. Ele sabia, quando ouvia de Cristo, ele sabia. E tem coisas na Bíblia que você, de Cristo falar uma coisa, você já tem que perceber. Isso é percepção. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Pô, como que eu quero ver dois? Como que eu posso depois esperar ver um filho à parte, sendo que o filho é a manifestação de Deus? É Deus em carne. O filho não é outro. O filho é Deus em carne. Agora, você só tem que usar a natureza humana e a natureza divina. Ali estava a natureza humana com a natureza divina. Quer dizer, Deus Espírito dentro do homem carne, que era a natureza humana. E a natureza humana tinha que morrer, porque Deus é Espírito, não pode morrer, não tem jeito de morrer. E Deus tinha que morrer para poder salvar. E não podia outro morrer, porque um homem natural não podia salvar ninguém. Um homem normal não podia salvar ninguém. Se morresse um homem normal, não podia salvar ninguém. Tinha que ser um homem sobrenatural. Mas como? É porque, quando o homem pecou, ele não era praticamente um homem normal. Ele foi criado pela palavra. Deus pegou, fez do pó, fez o homem, criou o homem. E ele era um ser dominante. E agora, para salvar aquele homem, tinha que vir um superior a ele. Certo? Como ele veio, agora veio Cristo. Cristo não podia vir pelo sexo e nos salvar, sendo que o primeiro homem que pecou, não pecou, sendo ele vindo de uma via sexual. Ele pecou caindo na via sexual. Ele pecou descobrindo a via sexual, mas ele não veio. Então Cristo também foi assim. Cristo não podia vir e nos salvar se ele fosse filho de Maria e José. Mesmo vindo da linhagem de Davi, ele não podia nos salvar, porque ele viria com desejo sexual. Aí ele não poderia salvar nós que caímos no pecado por causa do desejo sexual.
Foi que nós caímos. Antes, não havia descoberto. A descoberta do desejo sexual, daquele prazer, era a queda. Então, Cristo veio acima do desejo sexual. Ele veio por obra e graça do Espírito Santo. Entende? Então, se ele veio por geração do Espírito Santo, agora ele pode salvar os abaixo. Entende? Ele pode salvar aqueles que estão abaixo dele, que pecaram. Ele pode vir e te salvar. Para te salvar, tem que ter um superior a você. Para me salvar, tem que ser superior a mim. Ele não pode vir na mesma via que eu vim e ele me salvar. Por isso você tem que ver, Cristo veio acima. E o que era aquilo? Era Deus nascido de mulher, mas não era outro Deus. Era o Filho de Deus, porque era nascido de mulher. Todo mundo que nasce de mulher é chamado de filho, menino, criança. Nasceu um menino. Então ali era Deus nascido de mulher. Era o Filho. O Filho é o corpo. O corpo é o que nasce. O corpo não é eterno. O corpo nasce, vive, morre. Então ali estava aquele corpo. Era perceber, se conversasse com Jesus e perceber que ele era profeta. Você pode ver que a prostituta conversou com ele, a samaritana conversou com ele, e logo ela percebeu. Olha, quando vier o Cristo, ele vai fazer o que tu estás fazendo. Ele disse, eu que falo contigo. Ela teve percepção profética. Entende? Ela viu, vejo que és profeta. São João capítulo 4. Ela teve percepção profética, vejo que és profeta. Agora, em quem você vai crer? Na samaritana, mulher de 6 homens. Ela parou com o último, agora não ia viver mais errada. Bem, mas você vai crer nela que disse, vejo que és profeta, ou você creria no Anás, no Caifás, dizia, ele tem Beelzebul. Então tem hora que você tem que ter percepção profética. Você vai perceber, eu prefiro ficar ao lado da samaritana. Crer como a samaritana creu, e não crer como o santo Anás, o santo Caifás, que eles eram santos, eram pessoas separadas, eram pessoas fora do erro. 4 gerações não podia ter pecado para que Anás pudesse ser um sacerdote, para que Anás ou Caifás também pudesse ser um sacerdote. Tinha que haver 4 gerações antes sem pecado, sem mancha. Agora, você vai procurar nas nossas gerações, já começa na nossa, já está errado. Começa no pai, a hora que passa para o avô, para o bisavô, para o tatara. Você vai ver o que o tatara foi. Certo? Agora, quanto a esses homens, eles não tiveram percepção profética. Eram grandes homens. Eram homens que o povo cria neles. É que nem os pastores de hoje. Só lhes falta percepção de revelação, percepção profética. Quer dizer, o ministério profético de William Branham, eles deveriam perceber aquele ministério. E eles não percebem. E é o pregador que tem que perceber para ensinar para o povo. Anás, eu sempre digo isso, infeliz do povo que tem um sacerdote cego. Infeliz do povo que tem um pastor cego. Infeliz do povo que está ao lado de um ministério que não percebe o que Deus está fazendo. Infeliz do povo. Por quê? Porque aquele povo já foi gerado naquele ministério para ser como aquele pastor, como aquele sacerdote, como aquele evangelista, como aquele apóstolo. Foi gerado para ser igual, sem percepção. Não conhece, não percebe as coisas espirituais, não percebe a revelação dos selos, dos trovões. Olha, quantos homens andaram com o irmão Branham, que já passou aqui pelo Brasil, e estes homens não tiveram percepção dos trovões. Eles não tiveram. Eles não perceberam o que eram os trovões, eles não perceberam o que era a fé de rapto, eles não perceberam o que era terceira puxada. Passaram, de vez em quando um passa no Brasil, mas grandes homens, e alguém diz, olha, vamos ouvi-lo, mas não tem nada, não tem percepção profética. E você que tem percepção profética, você é simplesmente um trabalhador. E como que eu estou vendo isso? O fulano lá estudado não vê isto, e eu estou vendo isso daí, mas é por isso mesmo, Deus se revela aos pequenos.
e ele passa por alto os grandes, os inteligentes. Deus passa por alto os inteligentes. Eu sempre digo, se o indivíduo for inteligente, seja humilde, porque senão você vai ficar para trás. Tudo que eu faço, seja pregar, seja cantar, pensa nisso daí. Seja cantar, seja lecionar, seja o que for, seja humilde. Porque se você for humilde, você é vitorioso. Se não for, a percepção de Deus vai passar por cima de você. Tudo que Deus faz, os outros percebem, o outro pequeno percebe, o que não entende nada percebe, e você não percebe. Por quê? Porque você não foi humilde. Então, além da sabedoria, que não é mal ter um conhecimento aqui na terra, não é mal ter um estudo aqui na terra, mas que seu estudo seja acompanhado de humildade. Tem gente que é só saber, a sabedoria sobe na cabeça deles, pronto, aí já fica só aquele cabeçudo, mas não tem nada dentro. Tem nada, porque não tem humildade, falta-lhe humildade, entende? Você vê o que era Cristo, o grande pregador, salvador, ele devia ter vindo assim, de não vou andar com prostituta, não vou andar no meio de ladrão, eu não vou ficar no meio desse povinho, dessa gentalha, não, entende? Não, mas ele ficou. É gente que não vale nada, e Jesus desceu ao nível do baixo, e ficou com a prostituta, foi morto entre ladrões, entre salteadores. Não adianta nem ele não querer, já estava ali, entre ladrões. Eu estou te dizendo isso porque ele é grande, a Bíblia diz, ele será grande, entende? A Bíblia diz, foi falado, o anjo falou para Maria, ele vai ser grande. Aí Maria viu, mas espera lá, o anjo disse que ele é grande, mas olha, ele está morrendo igual aos outros mesmo, ele é poderoso, mas está morrendo igual aos outros mesmo, entre salteadores, morrendo como um salteador, sem ser entre salteadores. O eleito que tem percepção profética, porque um dos ladrões tinha percepção profética, o outro não tinha. Ele percebeu que Jesus era rei, é uma percepção de reinado. Um ladrão olhou para Jesus e disse, desce da cruz, se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te, e a nós também. Não tinha percepção de nada. Morto o indivíduo, na cruz, morrendo, fez coisa errada, e não tinha percepção de quem estava ao lado dele. Tem hora que a mulher não tem percepção com o marido que ela dorme, o marido não tem percepção que tipo de mulher ele dorme. A igreja não tem percepção de que tipo de pastor ela tem. E precisa ter percepção disso daí. Então você vê esse tipo de gente grande. Quando quer ser grande, o profeta, então seja pequeno. Começa daqui de baixo. E foi isso que Deus fez. Deus veio aqui, me mostra um lugar. Senão, na hora que ele estava com 12 anos, entre os doutores, e falando das grandezas que eles não entendiam. Os doutores que deviam entender, e ele que não estudou, sabia mais que os doutores. Era Deus mostrando sua percepção, Deus mostrando seu conhecimento, era Deus mostrando. Ele tinha clareza, ele mostrou o que ele era. Entre doutores não se envergonhou, mostrou o que era, mas os doutores da lei não tiveram percepção de que o menino era Deus conosco. E já tinha profecia, ele é Emanuel, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Quer dizer, o menino que nasce é Deus conosco. Não é a mãe do menino que é uma deusa, não. O menino que nasceu é Emanuel. Não é a mulher que deu à luz o menino, não. É o menino que nasceu. Ele é Emanuel. Quer dizer, Deus conosco. Deus em forma de homem, isso é deidade. Deus conosco, Deus num homem. Deus querendo ser visto, ser tangível, palpável. Eu sou o alfa e o ômega. Ele diz, o princípio e o fim, diz o Senhor. Agora vai na Bíblia, porque hoje vos nasceu na cidade de Davi, Cristo,
o Senhor. Lucas 2,11. Você nasceu, eu já vi o Senhor nascer, o Senhor é eterno. Quem nasce é filho. Mas a Bíblia diz, nasceu na cidade de Davi, Cristo o Senhor. Isso estava mostrando para nós, o Deus, o Emanuel, está aí. É Deus nascendo entre os homens, é Deus vindo num corpo para morrer, para sangrar. Isto que é Deus, isto é que é deidade, não uma parte. Deus não mandou ninguém para morrer por nós. Eu gosto dessa expressão do irmão Brana, porque você tem que ter percepção profética quando você lê a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem que ter percepção profética. Oh, Deus amou o mundo de tal maneira, Ele mandou o Filho e Ele ficou lá no céu. Não, não é isso não. Aí William Brana diz, quando o homem pecou, mandou Deus um anjo para salvar o homem? Ele diz, não. Mandou Ele um filho para salvar o homem? Não. Ele mesmo desceu. O que é isto? A revelação de Jesus Cristo, parágrafo 100. O que é isto? Deus se fez carne. Deus mesmo desceu na forma de filho. E o filho não é eterno. O filho morre, o filho nasce, o filho cresce, o filho morre. Mas Deus desceu na forma de filho, para que pudéssemos vê-lo. Se você quer ver o Deus eterno, o invisível, olha no Filho. Quem me vê a mim, vê o Pai. Agora, não me traga duas pessoas, não me separe o Pai do Filho, não me separe. Se você separar o Pai do Filho, você faz duas pessoas. Mas se você diz o Pai está no Filho, aí você unifica. Isto é unidade. O profeta chamou isso de unidade, não unicidade. Unidade de Deus. Ele chamou. Isto é a unidade de Deus. Deus unindo com o homem. Deus unindo num corpo. Deus Espírito vindo num corpo. Amém. Bom, isso para nós é leite. Mas para muita gente está precisando de um copaço desse leite. Principalmente as que ficam crendo que é 3 pessoas, que é 2 pessoas, andaram com o irmão Brana e vem para o Brasil ensinar uma fábula dessa, de que Deus é 2. Eu teria vergonha de pegar uma mensagem dessa, porque você não lê na mensagem do irmão Brana nenhuma vez ele dizer que é 2. Ele sempre diz que o Pai está no Filho. Ele sempre diz que o Filho não é eterno, por certo, é o corpo que tem que morrer, mas é o corpo do próprio Pai. Não é um corpo à parte, é o corpo do Pai. Ele mesmo mostra, o Filho não veio manifestar a si mesmo, mas veio fazer manifesto o Pai. Quer dizer, o Filho não podia manifestar a si mesmo. Ele tinha que manifestar o Pai, porque era o corpo do Pai. Ele tinha que dizer, olha aqui, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Amém. Aí o irmão Brana me diz, porém, quando encontrei... Ele falando daquele quadro, ele diz, não dá certo se você diz, mesmo que seja um homem de experiência, um teólogo, alguém, ele disse que era o irmão Jack Moore, que ele tinha conversado, um grande teólogo, certo? E eu lhe perguntei, quem é essa pessoa aqui nas Escrituras? Você pergunta para um teólogo, irmão, ele vai te dar uma percepção teológica. É o que o irmão Jack Moore disse para o irmão Brana. Isto é o seu corpo glorificado. Esse homem de cabelos brancos, cabeleira branca, ele tinha 30 anos, não podia ter cabelo branco, e agora de cabelo branco ele aparece cabelo branco. Isso daí é o seu corpo glorificado, irmão Brana. Irmão Brana diz, não, isso não enquadrou. Não enquadrou. Nem dizendo que aquilo era o corpo glorificado de Jesus Cristo. Ele diz, não enquadra. Não enquadra. É a mesma coisa, vem um teólogo e diz, ó, o Pai é um, o Filho é outro. Não enquadra. É teólogo, mas não enquadra. Entende? Isso não enquadra. Você tem percepção de deidade. Tem gente que não tem percepção de deidade. Olha, é infeliz do grupo que segue estes pastores. Assim como eles pensam, infeliz do grupo que segue a mim também. Eles pensam assim, infeliz desse grupinho que segue o Osmar. Já recebi carta eles dizendo assim, ó, acaba com o material do Osmar. Eles pensam que o material é meu. Não, filho, você nunca vai acabar com isso. Isso foi Brana que pregou, não tem jeito de você acabar.
Acaba com Brana, dá um jeito. Bom, nem crê no HM do irmão Brana, eles não creem. E são pastores da mensagem. Olha, cego como um morcego de dia. Não consegue ter percepção do que foi William Branham, que foi um profeta. Agora, eu não estou te dizendo que eu tenho a coisa certa. Estou te dizendo que a Bíblia, aqui, do jeito que o profeta pregou, ela está certa. É isso aqui que é verdade. O irmão Branham diz, isso não enquadrou. Porém, quando entrei ao quarto e comecei a orar, então ele me deu a conhecer o que era. Agora, eu não quero saber o que diz o teólogo Jack Moore. Eu quero saber o que diz o profeta William Branham. Eu não quero saber o que diz o teólogo Lee Wiley. Eu quero saber o que diz o profeta William Branham. Certo? É isso que eu quero saber. O que diz o profeta. O que manda é o profeta, é a mensagem do profeta. Você não tem que saber o que diz o Osmar, você tem que saber o que diz Branham. Agora alguém diz, não, eu quero saber só o que diz Jesus. Você quer saber o que diz Jesus? Jesus só falou durante as eras. Quando ele veio para revelar os selos, Jesus já era Branham. Jesus veio num outro corpo, por isso é outro nome. Era Jesus vindo num outro corpo. E não podia chamar Branham de Jesus, porque era Jesus vindo num outro corpo, num outro nome. Vê você? Eu sempre tenho pregado que ele era a deidade, não somente um homem. Eles ficam aí como teologia que eles têm, Jesus é o homem. Você tem que ver que ele é a deidade. Branham diz, eu sempre preguei que ele é a deidade. Olha, vai ler mais um pouquinho, 99 o rápido. Agora, infeliz do membro que é membro de pastores trinitarianos. Infeliz do membro que é membro de pastores dualistas. Infeliz do membro que é membro dos pastores unicistas, que não tem revelação do que é verdadeiramente a deidade. Infeliz, porque assim como é o pastor, são os membros. Não tem diferença. Eles estão casados. O profeta diz, se a moça casa com um rapaz que não vale nada, ou ela vai consertar aquele rapaz, fazer ele ter valor, ou ela vai valer menos do que ele ainda. Ela vai piorar, vai estragar mais ainda. Porque com quem você convive, ou você melhora ou você piora. Certo? E a igreja é assim também. Ou você tem luz da palavra, percepção do que Deus está fazendo, do que Deus fez. Olha, não adianta, você pode escutar todos os pregadores aí no Brasil, no mundo, dizendo, estou pregando terceira etapa. Escuta-os. Eu não digo para queimar seus DVDs, que é caríssimo. Talvez ele mande queimar o meu, porque o meu é dado. Eu não digo para você queimar, não. Eu mando para você, escute-os. Todo mundo que fala em terceira etapa, depois você escuta uma terceira etapa pregada por nós. Escuta. Pare e escuta, examina. Se não enquadrar, joga fora, na verdade. Se Branham não falou, joga fora. Mas se Branham falou, se está na Bíblia, ou você come, ou tem percepção, ou é uma cega. É um cego que tem que continuar no ministério de cego. Que disse Jesus que é cego guiando do cego. E aí você vai encontrar na mensagem hoje, os pastores estão cegos. Irmãos, eles não são cegos por dizer, não, nós cremos num Deus. Aí estão enxergando. Nós cremos no profeta, eles estão enxergando. Nós cremos no batismo, eles estão enxergando. Como que eles estão cegos? Um novo nome, eles não sabem nada, estão cegos. O que os 7 trovões, eles não sabem, estão cegos. A terceira puxada, o que é, eles não sabem, está cego. A visão da tenda, onde isso começou, onde isso terminou, eles não sabem. Certo? Eles não sabem, porque já começou no Monte Pôr do Sol, terminou lá dentro do quartinho, onde o irmão Branham passou a semana estudando os selos, e cada dia Deus abria para ele um selo. E depois ele vem e me diz, na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, 262, tradução da Voz de Deus, diz, a terceira etapa foi, enquanto os pastores estão dizendo que vai vir uma terceira etapa ainda. Em quem você vai crer? Eu vou crer no profeta. O profeta diz, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Se foi, foi. Eu creio que foi. Agora, esta é a revelação. Você tem que ter percepção do que foi revelado.
Mas porque tem alguma coisa que não foi revelada? Não, tudo foi revelado. Nos dias da voz do sétimo anjo, ele revelou todas as coisas. Amém? Então aqui, ó. Eu sempre tenho pregado que ele era a deidade. 99 da Mensagem o Rápido, tradução de Goiânia. Ele é a deidade, não somente um homem. Você não pode dizer que Deus é só um homem. Isso daí era aqueles espíritos, aquela mulher que o irmão Branham encontrou com ela encontrou com o irmão Branham e ela perguntou para o irmão Branham com respeito a Jesus. Ela diz, tem uma coisa, você faz de Jesus divino. Ele disse, olha, que Deus tenha somente isso contra mim, porque eu sei quando ele é divino. Isso é ter percepção profética. Ele era um homem chorando na beira do túmulo de Lázaro. Ele era divino a hora que ele diz, Lázaro, vem para fora. Ele era um homem deitado lá na popa do barco. Ele era Deus divino quando ele subiu e diz, vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E houve grande bonança. Ele era Deus. Isso é entender a deidade. É isso, a deidade dormindo no barco como um homem e a deidade falando ali no barco como Deus. A deidade chorando na beira do túmulo de Lázaro e a deidade como homem chorando e como Deus dizendo, vem para fora. Isto é ter revelação, percepção do que é Deus. Amém? Eu dou graças a Deus por isto. As pessoas que têm luz, quem tem, quem não tem, não tem, mas não adianta. Você sabe que os fariseus foram contra Jesus até Jesus morrer e depois perseguiram os discípulos. E você sabe que os fariseus da mensagem, eles vão ser contra esta revelação de Deus ter encarnado em William Branham. E se Deus estava encarnado em William Branham, Deus chamava Branham, quando ele estava encarnado. Deus estava encarnado em Jesus, e ali Deus chamou Jesus Cristo. Agora, ele veio e encarnou pela última vez entre os gentios, que uma vez foi entre judeus e samaritanos, no leste, no oeste foi entre os gentios. Mas a mesma percepção que a igreja teve de Cristo no leste, a igreja teve aqui de Cristo em Branham no oeste. A mesma percepção, um falso, um anticristo. A igreja nunca teve a percepção certa. Ela sempre formou o seu quadro errado. E ainda teve seus membros, milhares de membros. Vocês não pensam que é meia dúzia não, viu? Meia dúzia sempre creu na verdade. Teve 8 nos dias de Noé, teve meia dúzia no tempo de João, e foram poucos nos dias de Jesus, tiveram 120, Paulo depois disse que tinha 500. É poucos. Você não pensa que vai ter muito não. William Branham pregou para 500 mil de pessoas e no final do seu ministério reclamava por estar numa cidade e ninguém chamou ele para pregar. Se eles percebessem que Deus estava em carne e que se não tivesse aquele homem pregando no púlpito deles, eles não tinham Deus na igreja deles. Se os pentecostais percebessem isso, se as igrejas percebessem, se eles percebessem hoje, se eles não têm esta pregação dentro da igreja deles, de que os selos foram revelados, que o novo nome é Branham, se eles não têm esta revelação, esta percepção dentro da igreja deles, eles não têm Deus mais dentro da igreja da mensagem. As igrejas da mensagem estão sem Deus. Deus saiu delas, porque Deus é a palavra, Deus é a revelação. E eles não aceitam a revelação. E por não aceitar a revelação, taxam-na como uma falsa, como herege, e manda queimar e acabar com esse material. Por quê? Eles não têm luz, não têm percepção da verdade. É o mesmo espírito dos dias de Jesus, dos dias do irmão Branham, que perseguiu a mensagem da hora. É o mesmo espírito. A irmã Branham vem aqui e diz, eu sempre tenho pregado que ele era a deidade. Não somente um homem, ele foi Deus manifestado em carne. Deus, amor, o atributo de Deus e os outros grandes atributos que desceram para serem manifestados aqui na terra. Jesus foi o amor de Deus. Fez um corpo no qual viveu Jeová mesmo. Ele foi a plenitude da divindade corporalmente.
Ô, gente, o que é Jesus Cristo? Foi a plenitude da divindade corporalmente. Então não tinha outro Deus além dele, não tinha um Pai fora dele. Jesus Cristo foi a plenitude da divindade. Olha Colossenses 2:9 e 2:19. Portanto nele, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E para quem é sábio, se você diz que é um teólogo, deve saber que plenitude da divindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Deus é em 3 manifestações. E as 3 manifestações formam-se uma plenitude da divindade. E estava dentro de um homem chamado Jesus Cristo. Não dentro de 2. Não um Pai fora de Jesus. Porque Jesus Cristo era a plenitude corporal da divindade. O povo não entende porque Deus é espírito, mas quando ele teve um corpo e entrou aquele espírito naquele corpo para formar, isso aqui é a plenitude da divindade. Jesus Cristo foi a plenitude da divindade. O que Deus era, manifestou naquele corpo. Aquele corpo teve que morrer para que assim ele pudesse lavar a noiva no seu sangue. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele é tudo. Alfa é começo, Ômega é fim. Eu sou o primeiro, sou o último, Alfa e Ômega, diz o Senhor. É o Senhor que está falando. Quem é esse Senhor? A Bíblia diz que só existe um Senhor, uma só fé, um só Senhor, um só Deus e um só Senhor, certo? Efésios 4:5, um só Deus, um só Senhor. Agora, a Bíblia diz, Lucas 2:11, porque hoje vos nasceu na cidade de Davi, Cristo, o Senhor. Não tem um Senhor Cristo e um Senhor Deus, não existe, é um Senhor só. Nasceu, ali estava. Então o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, diz o Senhor, que era, que é e que há de vir. Agora, o Todo-Poderoso, ele era, é o que é, o que era, porque o que era Deus em espírito, agora na igreja, no Apocalipse. O que era Cristo andando pelas ruas de Jerusalém. O que há de vir, o Todo-Poderoso, quando ele veio manifestado no seu profeta. É o que o que era e o que há de vir. É o mesmo, Alfa e Ômega. O profeta pregou a mensagem obra-prima e diz que Deus fala assim: eu estive no Alfa, agora eu estou no Ômega. Quer dizer, Deus esteve num corpo chamado Jesus, agora estava no Ômega, num corpo chamado Brana. Isso que é Alfa e Ômega, só que as pessoas nunca percebem a manifestação de Deus em seu dia. Vamos mais um pouquinho aqui, porque o 7º mistério, o irmão Brana diz que tinha que ser revelado pelo 7º anjo. Ele mostra aqui, ele mostra o 7º mistério, no parágrafo 211, senhores, é este o tempo, o 7º mistério de Deus em Cristo, como a plenitude da divindade encarnada, personificado em quem toda a sabedoria divina e piedade é restaurada ao homem. Ele diz que havia vários mistérios para ser manifestado nos dias da voz do 7º anjo. Aqui ele diz que o 7º mistério foi Deus em Cristo. Ele tinha que revelar para nós a deidade. E ele revelou, irmão Brana revelou tanto a deidade para nós que a maioria das pessoas não consegue ver, olha, essa deidade, porque o irmão Brana ainda diz assim, que ele, Cristo, ele veio de Deus e voltou para Deus. Quer dizer, ele veio de Logos e coluna de fogo, e voltou, se fez carne e voltou para Logos, para a coluna de fogo outra vez. Isso é o mesmo, não é outro. O Deus que morreu na cruz é o que te salvou. O Deus que morreu na cruz é o que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Está lá no princípio. Agora você vai em São João 1, verso 3. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Quem era? Jesus Cristo.
Agora, eles não podem ver que era manifestação. O Filho manifestava o Pai. O Filho revelava o Pai. O Filho que é carne, Deus é Espírito. Você não vai querer ver Deus só numa carne. Você tem que saber, Deus é Espírito, foi Jesus que pregou. Mas importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Agora você vai adorar Deus em Espírito também, mas em verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E o que Jesus Cristo é? A palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí está a verdade. Você está adorando a Deus em espírito e em verdade. Em verdade era carne manifestado. Era Deus manifestado em carne. Isto era adorar a Deus em verdade. Hoje você quer adorar a Deus em espírito? Muito bem, mas você tem que adorá-lo em verdade. Saber que Ele está aqui em nós. Saber que Ele está nessa mensagem. Saber que Ele é esta revelação. Ter percepção que isso é Deus. Pastores estão tão pobres de espírito que diz que isso é mal, que você tem que queimar isto. Olha, não é outro demônio, senão aqueles que veio na igreja católica quando mandou queimar a Bíblia. E depois esses demônios viraram crente na própria igreja e mandou ler a Bíblia. São demônios de dupla personalidade. Ao mesmo tempo que eles mandam queimar, logo eles voltam atrás e desleia a Bíblia. Ao mesmo tempo que eles mandam queimar os CDs, depois eles desleem as mensagens. E essas mensagens estão nos CDs. E eles não percebem, não tem percepção espiritual. Assim como o pastor, um grande pastor. Isso é nome de grande. O grande para Deus é o pequeno. Não é aquele que é grande. Alguém está querendo ter nome? Alguém quer formar um partido? Vê o que o profeta pregou. Me diga que isto não foi William Branham que pregou. Está tudo revelado aqui, está tão claro. Eu preciso falar o parágrafo onde eu tirei a percepção espiritual. Parágrafo 16 da revelação de Jesus Cristo. Ele diz: recordarão que mencionei ao princípio desta mensagem que esse livro que estamos estudando, que é a revelação real de Jesus na igreja e sua obra nas eras futuras. Então mencionei que somente por meio do Espírito Santo obteremos revelação, ou nos passará por alto. O que está acontecendo é isso. Falta do Espírito Santo, a revelação dos selos, dos trovões, os pastores passam por alto e a igreja desses pastores sofre a mesma penalidade. Passa por alto também e não vê o que Deus está fazendo, não tem percepção. Unindo esses dois pensamentos, veremos que não será somente estudo e pensamento natural o que fará que este livro seja real. Se necessitará da operação do Espírito Santo para mostrar que Apocalipse é um livro real. Isso quer dizer que este livro de Apocalipse não pode ser revelado a ninguém mais, que há um povo especial. Jesus, agora você vai procurar um povo especial nos dias de Jesus? Zaqueu, antes roubava impostos. Mateus, um publicano. Maria Madalena, prostituta. Samaritano, que povo especial, esquisito. Agora esta revelação, essa percepção é dada a um povo especial. Um povo especial que não está misturado com os grandes dos Estados Unidos, com os grandes do Canadá, com os grandes da África, com os grandes do Brasil. É um povo especial. Como se pode ter isso como um povo especial? Quando eles dizem, você já viu o Osmar? Ele teve problema com o nome hebraico um tempo. E por que você não teve o mesmo problema que eu tive? Pelo menos você sabia o nome dele em hebraico, e você não ficou nem sabendo, cego. Mas ele joga isso no povo, na congregação. Ele teve problema, quer dizer, ele está tendo problema outra vez. Aleluia. Se necessitará da operação do Espírito Santo. Isso quer dizer que este livro não pode ser revelado a ninguém mais que a um povo especial. Será uma classe de gente com percepção profética.
que esse livro de Apocalipse é revelado, senão ele é misterioso. Mas você quer saber das revelações desse livro de Apocalipse? Leia os livros de William Branham. Quer saber dos selos, dos trovões? Leia dos 7 selos até a última mensagem que ele pregou em 65, para você saber sobre os trovões. Só dentro dos 7 selos você não fica sabendo, porque ali ficou em mistério ainda, porque ele diz, ele nos abriu 6 selos e não pôde abrir o 7º, é o selo da vinda do Senhor, e você não ficou sabendo que a vinda do Senhor era Deus no profeta. Ali estava Deus em carne, você não ficou sabendo. Será uma classe de gente com percepção profética, necessitará de habilidade para ouvir a Deus. Tem gente que tem habilidade para ouvir o falso, habilidade para ouvir o falso profeta, habilidade para ouvir quem não tem revelação da terceira etapa, habilidade para ouvir quem não tem revelação do novo nome. Eles têm habilidade para ouvir estes, mas não têm habilidade para ouvir a percepção profética, onde tem a revelação. O eleito, ele vai atrás daquela revelação. Necessitará de habilidade para ouvir a Deus, necessitará de instrução sobrenatural. Não somente um estudante comparando versículo com versículo, ou parágrafo com parágrafo. Agora, isso seja bom, porém, um mistério requer a revelação do Espírito ou nunca será claro. Um mistério requer a revelação do Espírito. O mistério dos 7 trovões requereu a revelação do Espírito. O mistério do 7º anjo, que é o mistério de toda a Bíblia, requereu exatamente isto. O mistério requer a revelação do Espírito, ou nunca será claro. A pessoa nunca terá o ministério de Irmão Branham claro, porque não foi revelado pelo Espírito para eles. Certo? Estou terminando. Como necessitamos ouvir de Deus? Agora, ouvir de Deus nos dias de Irmão Branham, os outros ficavam nas igrejas, Deus, fala comigo, fala conosco. Se Deus pudesse falar para eles, vai lá no tabernáculo Branham, lá eu falo com você. Deus era Branham, Deus está numa carne. Hoje no Brasil, Deus fala conosco, eles ficam nas igrejas orando, abençoa, ajuda-nos. Se Deus pudesse falar para eles, vai lá no tabernáculo, Frei Agostinho da Piedade, 5.361, vai lá, eu falo com você. Deus vai falar com você através da palavra. Ele fala através da palavra. Alguém diz, se isso for Deus, eu não quero ouvir. Então você não vai ouvir, porque é Deus. Você não vai ouvir, porque é Deus. Isso eu te garanto, é Deus. Esta revelação não sou eu, esta revelação é Deus, porque um mistério requer a revelação do Espírito ou nunca será claro. Como necessitamos ouvir de Deus e abrir nossos corações e chegar a estar rendidos ao Espírito para ouvir e entender. Só Deus para nos dar graça para isso. Ouvir e entender. Ter percepção do que está acontecendo. Eu creio que a coisa mais triste nesse dia é não ter percepção da revelação e estar reunidos com grandes grupos, com grandes pastores, centenas, milhares de pastores, e eles não sabem nada do novo nome, não sabem nada do ministério do 7º anjo, pois o 7º anjo diz que o novo nome será revelado nos trovões. Primeiro selo 132. O 7º anjo diz, os trovões foram revelados nos 7 selos. Perguntas e respostas, número 478. Espera lá. Então você já sabe que foi revelado ali dentro dos selos. O novo nome está ali. É tão claro estas coisas. Mas nós não podemos fazer mais claro do que isso. Já está tudo revelado. É você que é eleito, eleita, tem percepção, capacidade de perceber o que Deus fala. Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade que nós estamos tendo de falar contigo, o Senhor falar conosco, porque eu sei que o Senhor fala conosco através da palavra. Essa é a forma que o Senhor fala conosco hoje. O Senhor não vai falar de outra forma, é através da palavra. A palavra é que fala, a palavra é viva, a palavra é vivificante. Não a letra que mata, mas o Espírito que vivificou esta letra da revelação dos 7 trovões. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.